rapaziada, beleza? Espero que você venha poder assistir esse vídeo, hein, porque a edição está top. Nesse Saiba Um Pouco você vai saber um pouquinho o dia que o Vasco ganhou a grande Austrália. Tô zoando, ganhou aí, né, o South Melbourne. Ele que era um clube, australiano, né, que estava representando a Austrália, isso mesmo, a cidade de Melbourne, para quem não sabe, e também a Ásia, a Oceania. Então o Vasco venceu não só um clube, venceu aí uma potência que é a Austrália. Valeu, tamo junto, mais um Saiba Um Pouco. Abraço, rapaziada, tamo junto. E hoje vamos falar de mais um Saiba Um Pouco. E deixa o seu like, por favor, pra mais um no canal do JB. O Mundial de 2000 ficou marcado na vida de muitos clubes e também, né, na vida do torcedor vascaíno. E nesse Saiba Um Pouco aí, rapaziada, vamos falar o dia que o Vasco venceu um clube da Austrália, isso mesmo, um time da Austrália que estava representando não só a Austrália, mas como a Oceania também, né, que é a mais importante. E vamos para mais um Saiba Um Pouco. A partida era válida, né, pelo Mundial de 2000, que caiu na quinta-feira, no dia 6 de janeiro de 2000. A partir do horário era às 8h45 da noite, no estádio do Maracanã. De população aí, para quem não sabe, de espectadores que teve naquele estádio do Maracanã naquele dia de público, foi 66 mil, isso mesmo, que teve aí um bom público da torcida vascaína. O árbitro, o juiz, era o holandês Dick Joe, isso mesmo, da Holanda. Dick Joe, ele era, né, para quem não sabe, o juiz daquela partida. O Clube de Regatas Vasco da Gama fazia aí, entre aspas, pela segunda participação no Mundial verdadeiro. Vasco que já jogou outras vezes o Mundial, se sabe, Vascão e tal, né, todo mundo sabe disso, 53, 57. O time do Vasco naquele dia foi Elton no gol, Jorginho na direita, Júnior Baiano e Galvão na zaga, Gilberto na esquerda, Amaral e Felipe como volante, Juninho Pernambucano jogando no meio, e o ataque do Vasco, Ramon Menezes, Romário e Edmundo. O time aí do South Melbourne, isso mesmo, South Melbourne, aí da Austrália, era representando a Oceania e também a Ásia. Chris Jones no gol, Steven na lateral, Cole Blades na zaga, Nick Orlik na zaga, Goran Losokovic na esquerda, Steven Panopoulos, isso mesmo, como volante, Paul Crimboli, segundo volante, David Claxton, centralizado, Faston Jemix, e no ataque, Robert Laparotti e ele, o 10, Michael Kurzic. Esse era o time do South Melbourne, clube aí da Austrália. O treinador deles era o grego Agi Postecoglou, isso mesmo, Agi Postecoglou era o treinador do South Melbourne, para quem não sabe. O South Melbourne, ele nunca foi um clube gigante na Austrália, era um time que naquela época lá, década de 1999, 98, 2000, era um time que era bem badalado, era um time que era bem badalado, um time de muita década, podemos dizer, né, bastante antigo, né, e assim, é um clube que caiu do nada no Mundial por conta de uma conquista, né, se não me engano foi a Nations Champions naquela época, que se não me engano significava a Champions da Ásia. E o que aconteceu? A bola rolou, né? O Vasco começou jogando super bem, mostrando um bom futebol. Aos poucos conseguiu o contra-ataque. O Vasco tinha mais volume de jogo, tinha mais time, porque o Vasco era organizado. Até que aos 7 minutos aí o Vasco fez um gol com o Felipe. Uma liderança do grupo B. Atenção para bater, bateu uma bomba! Logo depois disso, o Vasco acabou abrindo o placar novamente aos 40 minutos com o Edmundo. Lançamento é bom, olha só, Edmundo bateu no peito, na cara do gol, bateu!
lance individual do Edmundo. Repare, quase sem ângulo. Ele achou, colocou no canto direito, 2-0 Vasco. A partida acabou, né, rapaziada? A partida acabou, o Vasco venceu o South Melbourne, aí dá os caras por 2-0, isso mesmo. E logo depois o Vasco venceu o Necaxa do México, foi pra semifinal, ganhou, venceu também do Manchester United. E vocês sabem o que aconteceu, o Vasco perdeu aí a final pro Corinthians. Mas assim, ao todo mesmo, o Vasco terminou aí, como todo mundo sabe, né, um ponto não, o Vasco conseguiu 9 pontos, isso mesmo, venceu do Necaxa, venceu aí o do Manchester United, venceu do South Melbourne, isso mesmo. Então assim, o Vasco conseguiu abrir um placar muito interessante naquele grupo, né, conseguiu ficar em primeiro lugar, venceu o Manchester, que era um grande clube, tinha o Beckham indo, o Necaxa, que era uma potência no futebol mexicano, e o South Melbourne aí, né, que era, vamos dizer assim, ele era a sobra do bolo, a cereja do bolo aí, foi a surpresa naquele Mundial, mas eu creio que valeu muito a pena, foi um campeonato muito importante, só que o Vasco não conseguiu trazer a vitória, né, quer dizer, não conseguiu trazer o título, né, porque a vitória teve em vários jogos, só faltou, carimbar o título em cima do Corinthians. E esse daí é mais um Saiba um Pouco, e se você puder dar essa moral, essa força, eu te agradeço, tamo junto.